Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler mais um capítulo mais umas partes do livro do Extraordinário. A gente está no capítulo em que o Jack conta a história. A gente viu que o August contou a história como ele viu a história dele. Depois a Via, a Olivia, irmã do Jack, conta a história conforme ela vê a história. E agora o Jack está contando a história. E nós vimos que na última vez que eu li, o Jack estava muito chateado com relação ao August parar de falar com ele, mas que ele estava deixando para lá, porque se o August decidiu isso, ele não sabe por quê, e fique sendo, ele vai estar livre para ter outras amizades. E ele conta que conversou com a Summer, querendo saber por que o Jack tinha parado de falar com ele. E a Summer não contou, porque o Jack tinha pedido para o August tinha pedido para ela não falar, né? O motivo pelo qual ele tinha parado de falar com o Jack. Mas ela falou só a palavra pânico e o Jack ficou na mesma, não entendeu sobre o que se tratava. Ele não fazia ideia de que pânico era a fantasia que o August usava no dia que ele ouviu tudo o que o Jack falou, né? Coisas muito desagradáveis, por sinal. Mas aí, enfim, agora ainda no capítulo do Jack, tá? Neve. A primeira vez que nevou foi logo antes do feriado de Ação de Graças. A escola não funcionou e ganhamos mais um dia de folga. Fiquei feliz por isso porque estava super chateado com a história do August e queria mesmo um tempo para esfriar a cabeça, sem ter que encontrá-lo todos os dias. Além disso, acordar quando está nevando é uma das coisas de que mais gosto no mundo. Adoro aquela sensação de abrir os olhos pela manhã e não saber por que tudo está diferente. Então, de repente, você entende. Tudo está silencioso. Não há carros buzinando, não há ônibus passando nas ruas. Aí você corre para a janela e lá fora tudo está branco. As calçadas, as árvores, os carros nas ruas, as vidraças. E quando isso acontece, em um dia de aula, e você descobre que a escola está fechada, bem, não importa quanto eu cresça, sempre vou achar que é a melhor sensação do mundo. Ele não quer ir para a escola, né? E não vou ser desses adultos que usam guarda-chuva quando está nevando. Nunca. A escola do papai também estava fechada, então ele levou o Jamie e eu no parque para descer a Skeleton Hill de trenó. Diziam que uma criança pequena havia quebrado o pescoço ao descer esse morro alguns anos antes. Mas não sei se é verdade ou é só uma lenda. A caminho de casa, vi um trenó de madeira destruído, apoiado em um monumento. Papai falou para eu deixar aquilo lá, que era lixo. Mas algo me dizia que aquele seria o melhor trenó de todos os tempos. Então ele me deixou levá-lo para casa e passei o resto do dia consertando-o. Juntei as ripas de madeira com uma supercola e passei uma fita adesiva bem resistente em volta delas, para reforçar. Depois pintei tudo com tinta branca que havia comprado para a esfinge do alabastro de Mênfis, daquele trabalho que o August fez a pirâmide de bloco de açúcar e a Summer fez um cachorro, né? O dela era aquele deus com cara de chacal, né? É daquele trabalho sobre o Egito que eles fizeram. Depois que secou, escrevi relâmpago. Relâmpago em letras douradas na tábua do meio e em cima desenhei um pequeno raio. Devo dizer que ficou bem profissional. O papai falou: "Uau, Jack! Você estava certo sobre o trenó." No dia seguinte, voltamos para o parque com o relâmpago. Era muito rápido, muito, muito, muito mais rápido do que aquele trenó de plástico que a gente usava. E como a temperatura tinha aumentado, a neve estava mais úmida e estalava mais, bem boa para esquiar. Eu e o Jamie nos revezamos com o relâmpago a tarde toda. Brincamos no parque até nossos dedos congelarem e os lábios ficarem meio azuis. O papai praticamente teve que nos arrastar para casa. Quando o fim de semana acabou, a neve já estava meio cinza e amarelada, e então uma pancada de chuva transformou quase tudo em lama. Ao voltarmos para a escola na segunda-feira, não tinha mais neve alguma.
O primeiro dia depois do feriado foi chuvoso e nojento. Um dia enlameado. Também era assim que eu me sentia por dentro. Acenei e cumprimentei o August assim que o vi. Estávamos em frente aos armários. Ele acenou de volta e disse oi. Queria lhe contar sobre o relâmpago, mas não fiz isso. A sorte favorece os bravos. O preceito do Sr. Brown de dezembro foi: a sorte favorece os bravos. Todos nós devíamos escrever um parágrafo sobre algum momento em nossa vida em que tivéssemos feito algo realmente corajoso e sobre como, por causa disso, alguma coisa boa nos aconteceu. Para ser sincero, pensei muito. Acho que a coisa mais corajosa que já fiz foi ficar amigo do August. Mas é claro que eu não podia escrever uma coisa dessas. Fiquei com medo de ter que ler em voz alta e que o Sr. Brown pendurasse os textos no quadro de aviso, como faz de vez em quando. Então, em vez disso, escrevi um parágrafo idiota sobre como eu tinha medo do mar quando eu era pequeno. Ficou muito bobo, mas não consegui pensar em mais nada. Imagino sobre o que o August escreveu. Provavelmente ele tem um monte de histórias entre as quais escolher. Escola particular. Meus pais não são ricos. Estou dizendo isso porque, às vezes, as pessoas pensam que todo mundo que estuda em escola particular é rico. Mas nós não somos. O papai é professor e a mamãe é assistente social. O que significa que o emprego deles não é um daqueles em que as pessoas ganham zilhões de dólares. A gente tinha um carro, mas vendeu quando o Jamie entrou no jardim da infância, na Bridge Prip. Não moramos em uma casa enorme, nem em um daqueles prédios com ponteiros em frente ao parque. Alugamos o apartamento de uma senhora chamada Dona Petra, e que fica na cobertura de um prédio de 5 andares sem elevador do outro lado da Broadway. Esse é o código para a área de North Rivers Heights, onde as pessoas não querem estacionar. O Jamie e eu dividimos um quarto. De vez em quando, ouço sem querer meus pais falarem coisas como: será que conseguiremos ficar sem ar-condicionado mais um ano? Ou, talvez eu possa trabalhar em 2 empregos nesse verão. Aí hoje, no recreio, eu estava com o Julian, o Harry e o Miles. O Julian, que todo mundo sabe que é rico, estava dizendo: detesto ter que ir para Paris de novo no Natal. É tão chato. Mas, cara, é tipo, Paris. Falei que nem um idiota. Pode acreditar, é muito chato, disse ele. Minha avó mora em uma casa no meio do nada. É uma cidadezinha muito, muito minúscula, a 1 hora de Paris. Juro por Deus que nada acontece lá. Quer dizer, é tipo, uau, tem outra mosca na parede? Olha, um cachorro novo dormindo na calçada. Ihu! Eu ri. Às vezes o Julian era bem engraçado. Meus pais estão falando em dar uma grande festa esse ano em vez de ir para Paris. Estou torcendo, continuou Julian. O que você vai fazer nas férias? Ele perguntou. Vou ficar por aqui, respondi. Que sorte a sua, disse ele. Espero que neve outra vez, falei. Tem um trenó novo que é incrível. Eu ia contar a eles sobre o relâmpago, mas o Miles me cortou. Eu também tenho um trenó novo. Meu pai comprou um Hammer-Schlemmer. É super moderno. Como um trenó pode ser super moderno? Perguntou o Julian. Custou uns $800, sei lá. Uau! Falei. Nossa, poderíamos apostar uma corrida em Skeleton Hill, sugeri. Esse lugar é tão sem graça, desculpa. Esse lugar é tão sem graça, respondeu Julian. Você só pode estar brincando, falei. Um garoto quebrou o pescoço lá, por isso é chamado de Skeleton Hill. O Julian estreitou os olhos e me encarou como se eu fosse o maior idiota do mundo. O nome é Skeleton Hill porque
Era um antigo cemitério indígena. Cara, você não sabe de nada. De todo modo, agora podia ser chamado de monte de lixo, de tão emporcalhado que está. Da última vez que fui lá, estava muito sujo, com latas de refrigerante, garrafas quebradas, essas coisas. Ele balançou a cabeça. Deixei meu antigo trenó lá, disse Miles. Era um pedaço de lixo nojento. E alguém pegou, ele disse. Olha lá, é o trenó que o Jack tinha pego. Talvez um mendigo quisesse deslizar na neve, zombou o Julian. Onde foi que você o deixou? Perguntei. Perto daquela pedra grande no pé da montanha. Quando voltei no dia seguinte, havia desaparecido. Não dá para acreditar que alguém realmente pegou aquilo, disse o Miles. Podemos fazer o seguinte, começou o Julian. Da próxima vez que nevar, peço para o meu pai nos levar até o topo de um campo de golfe que faz o Skeleton Hill parecer uma piada. Ei, Jack, aonde você vai? Eu já havia começado a me afastar. Tenho que pegar um livro no armário, expliquei. Só queria sair de perto deles depressa. Não queria que ninguém soubesse que eu era o mendigo que tinha roubado o trenó. Ciências. Não sou o melhor aluno do mundo. Sei que algumas crianças gostam mesmo da escola, mas, para ser sincero, eu não. Gosto de algumas coisas, como educação física e informática, e do almoço, e da hora do recreio. Mas, de modo geral, ficaria bem sem ir à escola. E o que mais odeio é a quantidade de dever de casa. Não basta nos sentarmos Não basta nos sentarmos lá na aula, após aula, tentando ficar acordados enquanto eles enchem nossa cabeça com todas aquelas coisas que provavelmente nunca precisaremos, como, por exemplo, calcular a área da superfície de um cubo ou saber a diferença entre a energia cinética e potencial. Tipo, quem se importa? Eu nunca ouvi meus pais pronunciarem a palavra cinética em toda a minha vida. Ciências é a matéria que mais odeio. Temos tanto trabalho e nem ao menos é divertido. E a professora, a senhora Rubin, é super severa com relação a tudo, até o modo como escrevemos o cabeçalho. Uma vez, perdi 2 pontos em um trabalho porque não pus a data no topo da folha. Que maluquice! Quando eu e o August éramos amigos ainda, eu estava indo bem em ciências, porque ele se sentava perto de mim e me deixava copiar suas anotações. O August é o garoto com o caderno mais organizado que já vi. Mesmo quando não escrevia em letra de forma, cada curvinha ia para cima e para baixo perfeitamente em letrinhas pequenas e redondas. Mas agora que não somos mais amigos, não posso mais pedir para copiar as anotações dele. Então, eu estava meio confuso hoje, tentando anotar o que a senhora Rubin dizia. Minha letra é horrível. Quando, de repente, ela começou a falar sobre a Feira de Ciências do 5º ano, em que todos tínhamos que escolher um projeto. Enquanto ela dizia isso, eu pensava, acabamos de fazer a droga do projeto do Egito e agora temos que começar tudo de novo? Na minha cabeça eu gritava, não! Como aquele garoto do Esqueceram de Mim, com a boca escancarada e as mãos no rosto. Era essa cara que eu estava fazendo por dentro. Pensei naquela imagem do rosto de um fantasma derretendo, que eu tinha visto em algum lugar, com a boca bem aberta, gritando. De repente, aquilo me veio à cabeça, aquela lembrança, e entendi o que a Summer queria dizer com pânico. É tão estranho o modo como entendi tudo naquele segundo. Alguém da turma tinha ido com essa fantasia no dia do Halloween. Eu me lembrei de ter visto a máscara a algumas carteiras de onde eu estava. E depois não vi mais. Ai, caramba! Era o August. Tudo isso me ocorreu no meio da aula de ciências, enquanto a professora estava falando. Ai, caramba! Eu estava falando com o Julian sobre o August. Meu Deus! Agora que eu entendi tudo, fui tão cruel. E nem sei porquê, não tenho certeza do que falei, mas foi ruim. Foi apenas durante 1 minuto ou 2.
Foi só porque eu sabia que o Julian e todos os outros me achavam muito estranho por andar com o August o tempo todo e me senti um idiota. Não sei por que falei aquelas coisas. Só falei o que eles queriam que eu falasse. Eu fui um idiota. Eu sou um idiota. Ai, meu Deus. Mas ele ia de Boba Fett. Era ele. Então, com aquela máscara, sentado na carteira, olhando para nós. A máscara branca, de cara comprida, manchada com sangue falso. A boca escancarada, como se estivesse gritando. Era ele. Achei que ia vomitar. Ele passou mal, né? Percebeu a maldade que ele tinha feito. Depois disso, duplas. Depois disso, não ouvi uma palavra sequer da senhora Ruben. Estava dizendo blá, 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 projeto de feira de ciências, blá, 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 duplas, blá, 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 blá. Parecia o jeito como os adultos falam nos desenhos do Snoopy. Como se fosse embaixo d'água. Blá, 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 blá. Então, de repente, a senhora Ruben começou a apontar os alunos da sala. Heidi e Tristan, Maia e Max, Charlotte e Ximena, August e Jack. Ela apontou para nós ao dizer isso. Miles e Amos, Julian e Harry, Savannah e... Não ouvi o resto. Hein? Perguntei. O sinal tocou. Pessoal, não se esqueçam de sentar com as suas duplas para escolher um projeto da lista, disse a senhora Ruben, enquanto todos se levantavam para sair. Virei-me para o August, mas ele já estava com a mochila nas costas, praticamente na porta. Eu devia estar com a cara de idiota, porque o Julian se aproximou e disse: Parece que você e seu melhor amigo são uma dupla. Ele deu um sorriso falso, forçado, para falar isso. Eu odiei tanto o Julian naquele momento. Terra para Jack Will, câmbio, insistiu ele, quando não respondi. Cala a boca, Julian, falei. Eu estava guardando o meu fichário na mochila e só queria que ele me deixasse em paz. Você deve estar muito chateado por ter que fazer o trabalho com ele, disse Julian. Devia dizer à senhora Ruben que quer trocar de dupla. Aposto que ela deixaria. Não, não deixaria, respondi. Fale com ela, ele disse. Não, não quero. Senhora Ruben, chamou Julian, virando-se e levantando a mão. A professora estava apagando o quadro, mas se virou ao ouvir seu nome. Não, Julian, sussurrei. Sussurrar não é assim, né? Não, Julian, sussurrei, mas de modo brusco. O que foi, meninos? Perguntou ela, impaciente. Poderia trocar de dupla se quiséssemos, disse o Julian com um ar muito inocente. Eu e o Jack tínhamos uma ideia que queríamos fazer juntos para o projeto de ciências. Bem, acho que podemos dar um jeito nisso, começou ela. Não, tudo bem, senhora Ruben, falei depressa, indo para a porta. Tchau! O Julian correu atrás de mim. Por que você fez isso? Perguntou ele quando me alcançou na escada. A gente poderia trabalhar em dupla. Você não tem que ser amigo daquele esquisito, se não quiser, sabe? Foi aí que dei um soco, bem na cara dele. Bem na boca. Detenção. Claro, né? Bateu no amigo, vai para detenção. Aqui na nossa escola a gente vai para diretoria, né? Vai para detenção. Há coisas que não dá para explicar. Não dá nem para tentar. Impossível. Impossível saber onde começa. Se tentar abrir a boca, todas as frases embolariam em um nó gigante. Qualquer palavra soariam erradas. Jack, isso é muito, muito grave, disse o Sr. Busanfa. Eu estava na sala dele, sentado em uma cadeira de frente para sua mesa e olhando para aquele desenho de abóbora atrás dele. Alunos são expulsos por coisas assim, Jack. Sei que é um bom menino e não quero que isso aconteça, mas você tem que se explicar. Você não é assim, Jack, disse minha mãe. Quem está falando é o Jack. Você não é assim, disse mamãe. Ela veio do trabalho logo que recebeu a ligação da escola. Dava para ver que oscilava entre muito zangada e muito surpresa. Achei que você e o Julian fossem amigos, disse o Sr. Busanfa. Não, não somos, falei com os braços cruzados. Mas aí é dar um soco na boca dele, Jack, repreendeu a mãe, elevando a voz. O que você estava pensando?
Ela olhou para o Sr. Busanfa. De verdade, ele nunca bateu em ninguém antes. Ele não é assim. A boca do Julian estava sangrando, Jack, falou o Sr. Busanfa. Você arrancou um dente dele, sabia? Era só um dente de leite, retruquei. Jack! Advertiu a mamãe, balançando a cabeça. Mas foi o que a enfermeira Molly disse. Você não está entendendo, gritou ela. Ela gritou. Você não está entendendo, gritou ela. Só quero saber por quê, disse o Sr. Busanfa, dando de ombros. Só iria piorar as coisas, falei com um suspiro. É só me contar, Jack, falou o Sr. Busanfa. Dei de ombros, mas não falei nada. Não podia. Se eu dissesse a ele que o Julian tinha xingado o August, ele iria questionar o Julian, que diria como eu também havia falado mal do August, e todo mundo ficaria sabendo. Jack, disse a mamãe. Comecei a chorar. Sinto muito. O Sr. Busanfa ergueu as sobrancelhas e assentiu, mas não disse nada. Em vez disso, soprou as mãos, como alguém faz quando está com as mãos geladas. Jack, ele disse. Realmente, não sei o que fazer. Quer dizer, você deu um soco em um colega. Temos regras sobre isso, esse tipo de coisa, sabe? Expulsão imediata. E você nem está tentando se explicar. E a essa altura eu já estava chorando muito. E no instante em que a mamãe passou os braços em volta de mim, desabei. Vamos, começou o Sr. Busanfa, tirando o óculos para limpá-los. Vamos fazer o seguinte, Jack. Na próxima semana começam as férias. Que tal você ficar em casa pelo resto da semana? Então, quando as férias terminarem, você volta e tudo será completamente diferente. Um novo começo, por assim dizer. Estou sendo suspenso? Perguntei, fungando. Bem, disse ele, encolhendo os ombros. Tecnicamente, sim, mas só por alguns dias. E vou lhe dizer uma coisa: enquanto estiver em casa, pense no que aconteceu. E se quiser me escrever uma carta explicando e outra para o Julian pedindo desculpas, então não colocaremos nada disso no seu histórico, certo? Vá para casa e converse com seus pais e talvez pela manhã as coisas estejam mais claras para você. Parece uma boa ideia, disse o Sr. Busanfa. Parece uma boa ideia, Sr. Busanfa, concordou a mamãe, assentindo. Muito obrigada. Tudo vai ficar bem, falou o diretor, dirigindo-se à porta que estava fechada. Sei que você é um bom menino, Jack, e sei que às vezes até os bons meninos fazem coisas tolas, não é? Ele abriu a porta. Obrigada por ser tão compreensivo, disse a mãe, apertando a mão dele junto à porta. Sem problemas, disse o Sr. Busanfa. Ele se inclinou e disse a ela algo que não conseguia ouvir. Eu sei, obrigada, falou a mamãe, fazendo que sim. Então, garoto, ele se virou para mim e pôs as mãos nos meus ombros. Pense no que fez, tudo bem? E boas férias. Feliz Chanukah. Feliz Natal. Feliz Kwanzaa. Limpei o nariz na manga do casaco e já estava quase saindo quando a mamãe me parou com um tapinha no ombro. Agradeça o Sr. Busanfa, ordenou. Eu parei, me virei, mas não consegui olhá-lo. Obrigado, Sr. Busanfa. Tchau, Jack, respondeu ele. Então eu saí. Votos de Natal. Por mais estranho que pareça, quando voltamos para casa, a mamãe pegou a correspondência e havia cartões tanto da família do Julian quanto da família do August. O cartão do Julian era uma foto dele, usando uma gravata parecendo que ia à ópera ou algo assim. O do August tinha a imagem de um cachorro velho e fofo, usando galhada de rena e nariz e botinhas vermelhas. Havia um balão acima da cabeça do cachorro no qual se lia Ho, ho, ho. No cartão estava escrito: para a família Will, paz na terra, com amor, Nate, Isabel, Olivia e August. E Daisy, que era cachorrinho. Que cartão fofo, hein? Falei para a mamãe, que mal tinha me dirigido a palavra durante todo o caminho até em casa. Acho que ela realmente não sabia o que dizer. Deve ser o cachorro deles, falei. Você quer me dizer o que está passando na sua cabeça, Jack? Disse ela, muito séria.
Aposto que eles colocaram uma foto do cachorro no cartão eles colocam a foto do cachorro no cartão todos os anos. Falei. Ela tirou o cartão das minhas mãos e olhou para a foto com atenção. Então ergueu as sobrancelhas e me devolveu o cartão. Temos sorte, Jack. Há tantas coisas pelas quais devemos agradecer. Eu sei. Sabia do que a mamãe estava falando, sem que ela precisasse mencionar. Ouvi dizer que a mãe do Julian usou o Photoshop para tirar o August da foto da turma, assim que a recebeu, e deu uma cópia para algumas outras mães. Isso é horrível, falou a mamãe. As pessoas são tão... Elas nem sempre são legais. Eu sei, mãe. Foi por isso que você bateu no Julian? Não, mãe. Então disse a ela o porquê do soco. E falei que eu e o August não éramos mais amigos. E contei sobre o dia do Halloween. Cartas, e-mails, Facebooks e mensagens. 18 de dezembro. Caro Sr. Busanfa, sinto muito por ter dado um soco no Julian. Foi muito errado da minha parte. Estou escrevendo uma carta para ele, dizendo a mesma coisa. Se o senhor não se importar, prefiro não dizer por que fiz aquilo, pois na verdade isso não justificaria nada. Além do mais, não quero criar problemas para o Julian, por ele ter dito algo que não deveria. Sinceramente, Jack Will. 18 de dezembro. Caro Julian. Outra carta. Caro Julian, sinto muito por ter batido em você, muito mesmo. Foi errado da minha parte. Espero que você esteja bem. Espero que o seu dente permanente cresça depressa. Os meus sempre crescem. Sinceramente, Jack Will. 26 de dezembro. Caro Jack, muito obrigado por sua carta. Uma coisa eu aprendi depois de 20 anos como diretor da escola. Dessa escola. Quase sempre uma história tem mais de dois lados. Embora eu não conheça os detalhes, tenho uma ideia do motivo que gerou o seu confronto com o Julian. Embora nada justifique bater em um colega, nunca justifica, né? Também sei que, às vezes, vale a pena defender um bom amigo. Este tem sido um ano difícil para muitos alunos, como o primeiro ano do ensino fundamental costuma ser. Mantenha o bom trabalho e continue sendo o bom menino que sabemos que você é. Tudo de bom, Laurence Busanfa, que é o nome do diretor, né? Diretor da Escola do Ensino Fundamental. Agora não é mais carta, agora é e-mail, tá? Para Busanfa, tá no endereço com cópia para John Will, Amanda Will, que são os pais do Jack, né? De Melissa Albans. Albans é o sobrenome do Julian. Assunto, Jack Will. Prezada senhora Busanfa. Prezado senhor Busanfa. O e-mail é para o Busanfa. Prezado senhor Busanfa. Conversei com a Amanda e John Will ontem e eles expressaram seu pesar por Jack ter dado um soco na boca de nosso filho Julian. Estou escrevendo para informá-lo de que eu e meu marido apoiamos sua decisão de permitir que Jack volte a Brit Prip depois de 2 dias de suspensão. Embora eu ache que bater em um colega possa ser motivo de expulsão em outras escolas, concordo que medidas extremas como essa não precisam ser tomadas aqui. Conhecemos os Will desde que as crianças estavam no jardim da infância e sabemos que serão tomadas todas as medidas para que isso não aconteça de novo. Por outro lado, pergunto-me se o repentino comportamento agressivo do Jack não seria consequência do excesso de pressão sobre seus jovens ombros. Estou falando especificamente do aluno novo com necessidades especiais, do qual Julian e Jack foram solicitados a ser amigos. Em retrospecto, e agora tendo vista o garoto em questão, em várias atividades escolares na foto da turma, acho que pode ter sido demais aos nossos filhos que possam ser capazes de lidar com tanto. É claro que quando Julian nos disse que estava sendo difícil ficar amigo do garoto, nós lhe dissemos que deixasse para lá isso. Achamos que a transição para o ensino fundamental já é difícil bastante
sem termos que impor fardos mais pesados e outras dificuldades a esses mentes jovens. Também devo dizer, como membro do conselho escolar, que fiquei um pouco incomodada com o fato de, durante o processo de inscrição desse aluno, não ter sido levado em consideração que a Beach Prep não é uma escola inclusiva. Há muitos pais, eu entre eles, questionando a decisão de aceitar tal aluno em nossa escola. Por fim, fiquei um pouco desconfortável com o fato dessa criança não ter sido submetida aos mesmos estritos padrões de inscrição, ou seja, entrevista, pelas quais passaram os outros novos alunos. Atenciosamente, Melissa Perper Albans, que é a mãe do Jack. E aí tem a resposta do Sr. Busanfa, que a gente vê na próxima filmagem, tá bom? No próximo vídeo. Beijo!